Eu voltei meu microfone e não voltou o chiado, tá? Não, não voltou. Pode ser que seja outra pessoa que Tá. coincidiu que na hora que você entrou que deu chiado. Claro, claro, tá certo. Tá ótimo. Eu vamos começar então aqui, tranquilo. Eu tô já gravando, tá, Eduardo? Porque aí, se quiser, a gente transmite isso para quem mais quiser depois assistir esse bate-papo nosso. É um bate-papo informal, nós não estamos aqui para fazer, para dar aula, para nada. Como eu disse já para você, para o Marcelo, eu gosto, adoro bater papo com um empresário, ouvir história, enfim, aprender, que a gente sempre tem muito, né, para aprender com a história de quem já passou aí os anos, né, dirigindo a empresa. Então, não temos nada de formalidade. É, Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa aqui. Boa noite. Todo mundo aqui que estiver ouvindo a gente, né? Nós estamos ao vivo, então se tiver algum lugar aí com barulho, evite deixar o microfone aberto, né? Tem um chat disponível aí, se precisarem de alguma coisa, coloque no chat. E se tiver problema de conexão, geralmente fecha a câmera ou sai da sala e volta novamente. Às vezes pode acontecer, mas é difícil, não tem acontecido problema não. E aqui então, começando falando direto, fazendo uma abertura aqui simples para que a gente possa bater nosso papo. É, Nós estamos aqui com o Eduardo Salgueiro, da empresa G5. Obrigado aí por aceitar o convite. E depois você vai se apresentar. Eu só vou comentar, fazer um comentário rápido aqui, a gente já conversa. Eu sou Ragonha, engenheiro de formação, né? Eu já trabalhei alguns anos aí na ISEC, onde foi a empresa que eu mais trabalhei. Eu saí em 2002. Eu trabalhei também em umas duas empresas, mas foi mais rápido. Fiquei muito tempo na ISEC. Entrei como estagiário, saí como gerente de negócio. Na época a ISEC crescia muito. Então, assim, eu estou dizendo isso porque eu gosto do ramo da construção, né? Depois que eu virei gestor de negócios, aí eu gostei muito mais do sistema de gestão, onde que faz melhoria, mudança. Eu gosto muito desse negócio de melhorar, fazer processo eficaz. Eu não gosto muito de ficar fazendo o mesmo. Então, acabei saindo da construção por causa disso. Então, às vezes eu faço trabalho de gestão, a gente chama de gerente de aluguel, e adoro falar e aprender sobre gestão. Por isso que nós estamos aqui hoje. O Marcelo Napolitano também, que é um convidado, que inclusive te indicou, né? Pelo que eu sei, são amigos aí, então, da Ether Hill, na loja de materiais de construção. Então também vai estar batendo esse papo com a gente. Nós três aqui vamos estar conversando, com o Marcelo também liberado. E tá todo mundo aí em Rio Preto, né? Eu estou em São José dos Campos e sou de São José do Rio Preto, mas estou morando aqui. Então, obrigado por compartilhar esse momento aí comigo, que para mim é um prazer muito grande. Obrigado ao Marcelo por ter te indicado e obrigado a você, Eduardo, aí por ter aceitado, né? Como que vai funcionar? Não tem muito segredo, né? Nós vamos falar sobre gestão, né? Sobre a carreira, a direção sua, Eduardo. É, e aí eu tenho, acho, duas ou três perguntas que eu fiz aí. O resto é bate-papo, é boteco. Eu previ aqui o encerramento 9 meses. Se você não gostar muito, você pode encerrar antes. Se gostar muito, pode ser depois. Enfim, tamo aí. Agora, o Eduardo, eu gostaria que aí você se apresentasse a gente mesmo. Eu não conheci, né? Não conversei muito com você, deixei para esse momento. Então, fala um pouco aí de você, de como que se apresenta e depois aí como que você entrou nessa sua função, nessa jornada da G5 aí. Fica à vontade. Boa noite. Luiz, primeiro, é até esquisito, sendo bem honesto, participar de um bate-papo assim, via vídeo, né? Porque a gente que lida com o comercial está sempre em reuniões com a turma aí ao vivo, mas não Uhum. só por causa da pandemia, mas por causa da distância, a gente vai falar por vídeo. Cara, vamos lá. A G5, na verdade, ela não foi fundada por mim. Ela foi fundada por um antigo não, porque ele ainda está na empresa, mas por um sócio que eu tive. Recentemente, eu fui aos poucos comprando a posição dele. Ele é um pouco mais velho, tirando um pouquinho o pé do acelerador. E lá em 2003, ele montou esse CNPJ enquanto ele estava terminando uns negócios na empresa dele e estava partindo para trabalhar na Rodobens Negócios Imobiliários. Quando ele foi para a Rodobens, ele tocou toda a região de Minas para a Rodobens, com aquela expansão absurda que a Rodobens fez com aquelas casas com formas
para fazer as casas não pré-moldadas, né, mas moldadas em loco com as formas da Rodobens, casas de concreto. Sei. Ele ajudou a desenvolver essa tecnologia, inclusive na época. E no final de 2011 ele saiu da Rodobens, foi quando eu me juntei a ele, e aí sim a gente fala que foi a fundação efetiva da G5. Mas aconteceu lá em 2003, ele fez algumas obras de cunho particular, vamos falar assim, dentro da G5, e aí a partir de maio de 2012 a gente resolveu partir para o mercado. E você já estava na área, assim? O que você fazia antes? Então, de onde eu vim, né? Foi uma pergunta. Eu não sou engenheiro, eu sou formado em comunicação social. Eu tenho pós-graduação em gestão empresarial e eu trabalhei 6 anos num Banco do Brasil. Então, eu era concursado enquanto eu fazia faculdade e aí sempre cuidando da área de negócios. Saí de lá como um devaneio, vamos chamar assim, porque tinha lá um salário bom, era jovem, tinha 24 anos. E quando saí de lá, resolvi ajudar o meu pai, que tinha um pequeno negócio em Curitiba, tentar transformar o negócio, fazer crescer e assim por diante. Enquanto trabalhando com ele, fiz a pós-graduação e na pós-graduação conheci o dono de uma construtora. Aí minha história dentro de construção civil se inicia. Esse cara se transformou em um grande amigo e me chamou para trabalhar com ele. Eu fiquei lá um pouco menos de um ano e por uma fatalidade ele faleceu. Eu saí dessa empresa e falei, e agora? O que eu faço? Então, com um pouco, na época, acho que é bom até falar, né? Um pouco de... Eu vou lembrar de um sentimento que foi ruim na época, o sentimento de eu sair dessa construtora, porque eu estava ali montando sabe, um plano de crescer. Eu saí de lá bem decepcionado, não comigo, mas também com a empresa, não só comigo. E aí falei, poxa, eu vou montar uma construtora para competir com essa construtora de onde eu estou saindo, porque meu amigo não ia gostar disso, né, de eu sair dessa empresa. E aí aquela chateação se transformou em combustível de foguete para eu ir atrás do meu negócio. Isso foi em Curitiba. Só que minha mulher é daqui de São José do Rio Preto, ela me chamou para passar, antes de eu montar a empresa e tudo, eu montei o plano de negócio, etc. Ela falou, vamos para Rio Preto, vamos esfriar a cabeça um pouco. E aí vim para cá em dezembro de 2011, foi quando meu sócio, Celso, estava saindo da Rodobens. Tá. E ele é irmão do meu sogro, ele é tio da minha mulher. Aí ele falou, cara, por que você não monta essa construtora aqui? Eu já tenho uma construtora pronta, a gente vai para o mercado. E aí, então, decidi mudar de Curitiba para Rio Preto. E, enfim, tocar a G5. Isso em maio de 2012. O primeiro negócio que a gente fez na G5 foi pintar as faixas de estacionamento de uma empresa aqui de Rio Preto. O primeiro contrato foi de R$14 mil. Eu lembro até hoje. Recente, né? 2012. E aí, Luiz, foi bater porta em porta e fui muito a São Paulo. Nossa, eu gastei sola de sapato pra caramba até a gente conseguir os primeiros negócios aqui. E a G5, ela tem um perfil de prestadora de serviço, não é uma incorporadora, a gente não faz obra própria. Então, até hoje a gente está no mercado dedicando o principal tempo da G5 em prestar serviço mesmo. Ô, Eduardo, você falou uma coisa interessante e eu até vou te falar depois o porquê, mas você acabou de falar em ir para São Paulo. Como assim ir para São Paulo? Nossa, entrou um vírus aqui, colocou eu. Nossa, não sei se para vocês mudou, mas rapaz, pois era a gente numa floresta aqui. Não sei se para vocês estão vendo, mas para mim eu acho que entrou um vírus no meu computador. Será que é o coronavírus? Nossa, rapaz, olha só, eu tô numa floresta com você do lado aqui. Que é isso? Você mudou a tela para vocês também ou não? Não, entrou um participante novo, mas não mudou a tela, não. Nossa, para mim eu queria tirar uma foto de vocês, esse aqui, que tá hilário essa imagem. Mas, enfim, né, eu vou ver depois o que é isso aqui. Você falou de ir para São Paulo, e eu vou fazer uma ligação que me toca aí, porque quando eu trabalhava na ISEC,
Os diretores falam que um dos marcos que a empresa teve foi abrir escritório em São Paulo. Né? Sim. No caso deles, eles que eram uma abrangência nacional, então, assim, o comercial lá atende empresa grande, enfim, e isso deu uma virada muito grande na empresa. O que você ia fazer em São Paulo? Porque os negócios de vocês são em Rio Preto, né? Como é que é isso? Na verdade, Luiz, não são apenas em Rio Preto. Nossos negócios, eles acontecem na região de Rio Preto, mas, por exemplo, o Emerson, que é nosso engenheiro, aliás, eu não falei boa noite para ele, para o Ricardo, não falei boa noite para ninguém. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Juliano. Boa noite, Edu. Boa noite. O Emerson mesmo está trabalhando na cidade de Sertãozinho, que fica próximo a Ribeirão, numa obra bem grande da gente lá. Ah, tá. Então, o que eu fui a São Paulo? Buscar negócio. A gente não abriu lá escritório, mas eu vivia em São Paulo. E os primeiros negócios que a gente desenvolveu, que tiveram um pouco mais de corpo, foram por meio de contatos de São Paulo. Então, foi o que motivou. Ô Eduardo, eu gosto de coisa muito prática. Às vezes eu vejo, por exemplo, aquele meusucesso.com e os caras ficam contando as coisas, mas não é tipo assim, conta. Tem um ditado que fala, conta o segredo, mas não conta o santo. Conta o milagre, mas não conta o santo. No caso aí eu acho que é o contrário, conta o santo, mas não conta o milagre. Como que é assim? Como que é? Vai lá, faz o quê? Como que é a rotina assim? Que você fazia? Batia, pô, tá em São Paulo, no telefone só não basta. O que é ir para São Paulo fazer o quê? Como é que é isso? Vamos lá, eu vou voltar só um pouquinho antes, Luiz, que é o seguinte: a empresa, quando a gente montou, ela foi dividida em duas partes, na parte técnica e a parte administrativa e comercial. Então, eu fazia toda essa parte administrativa e comercial e meu sócio fazia a parte técnica, desde orçamento, entrega de obra, etc. Então, eram dois heads da empresa que era desse tamanhozinho, né? Claro. E aí, eu pensei, eu tenho que ir atrás de negócio e de onde eu vou tirar os negócios? Eu não sei. Eu peguei, fiz um belo de um cadastro da minha empresa, contei uma história muito bonita e comecei a fazer agenda em São Paulo. Então, eu lembro que tinha dias que eu fazia 230, 240 ligações no dia, ligando para grandes empresas, Volkswagen, Leroy Merlin, Riachuelo, Walmart, lojas americanas, grandes varejistas, grandes grupos de concessionárias, shopping center, eu ligava para todo lado. Então, assim eu fazia uma agenda em São Paulo numa semana e na outra eu estava em São Paulo cumprindo as reuniões. Legal. E aí eu voltava para Rio Preto, fazia agenda em São Paulo durante a semana e na semana seguinte eu estava em São Paulo de novo fazendo as reuniões. E no mercado da construção civil é muito engraçado, porque apesar de ser um negócio que tem um valor agregado altíssimo e tenha lá a concorrência também seja bastante acirrada por conta de todo mundo quer pegar uma fatia desse negócio, né, e construir e eventualmente acha que seja simples, mas a construção civil, a parte que eu queria chegar é o seguinte, ela é baseada muito em confiança. Você pode ter um belo cadastro, você pode ter uma bela organização, mas você consegue contratos não porque teu preço é mais barato, claro, isso influencia, mas muitas das obras que a gente fez na história da G5 foi com preço mais caro. Inclusive, essa que o Emerson está tocando é uma obra grande, é uma obra de 9.500 metros de escritórios lá em Sertãozinho. Essa obra, a gente não foi o melhor preço. Então, por isso que eu ia a São Paulo. Eu ia a São Paulo para conhecer as pessoas e mostrar qual era a disposição que a empresa tinha para poder trabalhar com eles. Legal, muito bom. Então foi assim que eu montei a minha agenda e fui conseguindo alguns negócios. Porque, assim, no dia a dia, as coisas, a gente tá aí com os diretores, aí fica às vezes, como é que eu posso vender? Como é que eu posso fazer diferente? E aí, por isso que eu questionei, como que é? Aí você falou, não, você falou muito bem aí, agendo, visito, apresento, quer dizer, dou a cara, né, no começo, 200 ligações, isso não foi importante, porque mostra aí essa questão da persistência, né, para que todo empreendedor tem que ter, né, para poder fazer seu negócio crescer. Então, assim, é muito bom e prático essa fala sua. Eu gosto muito disso aí. E mais uma coisa, né? Você falou, essa questão de preço,
que todo diretor, todo mundo fala assim, quem que manda é preço, que manda é preço, que manda é preço, né? E não é bem assim que a coisa funciona, né? Não. E o que você falou, dá cara, e aí o que você fala, né, que convence a pessoa, a palavra confiança, inclusive eu tô ouvindo aquele audiobook lá, Comece pelo Porquê, né? E eles têm um Aham. capítulo lá que fala só da confiança, né? Que fala que essa questão de gerar confiança, que é gerar valor, né, para a pessoa que está querendo que você quer um dia vender alguma coisa, enfim. E aí a pessoa compra por isso, pela confiança, pelo valor que você gerou, né? E aí ela acredita em você e daí para frente os negócios começam, né? Então é muito importante, realmente, você falou coisas bem legais aí. Muito bom. Marcelo, você pode me interromper e participar a hora que você quiser, tá? São os três aqui. Vamos lá. Eduardo, e aí? Então, hoje vocês não fazem só. Como que é hoje a abrangência de vocês? Como que vocês atuam assim? Qual que é a estratégia de venda atual e abrangência? Luiz, a empresa, ela, claro, ainda é uma empresa jovem. É uma empresa que tem 8 anos. Se a gente, Sim. 9, vai completar 9 anos agora de segunda fase, vamos chamar assim, né? Eu vou te falar, a empresa está pautada, principalmente hoje, principalmente os negócios advêm de duas coisas que eu acho que são importantes. A primeira delas, a gente continua fazendo contatos na empresa, indo atrás, buscando, mailing, batendo em porta, e quem faz esse trabalho é até o Ricardo, que está ouvindo a gente aí hoje, é o cara que dá mais a cara a tapa do que eu hoje, porque agora apesar de eu ir para fechamento, ir para negociação, buscar alguns clientes, assim por diante, quem faz esse volume que eu fazia lá atrás hoje é o Ricardo. Então ele é o cara que vai para cima. Só que a empresa, ela ganhou, ela não é famosa, não tem um nome, mas aqui na nossa região é uma empresa que já fez algumas obras, então a gente já tem um histórico de trabalhar bem, de entrega. Então, como a cidade de Rio Preto, você conhecendo aqui, e a maioria dos nossos negócios estão aqui, né? Depois eu falo um pouco da abrangência, tem muito boca a boca, muita indicação que faz com que as pessoas nos procurem. Outra coisa, então vamos lá. Primeira coisa eu falei, né, sobre os negócios de Rio Preto, abrangência. A gente já fez obra em Curitiba, a gente já fez obra em Minas, a gente já fez obra no Rio de Janeiro, a gente já fez obra em São Paulo, Araraquara, São Carlos, Ribeirão, Sertãozinho agora, Mirassol, Uberaba, Uberlândia. Tá num raio aí de uns 600 quilômetros, mais ou menos. Com exceção dessa, né, Curitiba e Rio aí, que a gente fez obras pontuais. Mas, então, a abrangência, na verdade, ficou mais regional mesmo. A gente tem capacidade de fazer executar o serviço nacionalmente, porque é uma empresa enxuta, que consegue ser competitiva fora de Rio Preto, mas a gente acabou se firmando mesmo aqui no interior. E a última coisa que você me perguntou... A estratégia de venda hoje, porque antes era você bater na porta, hoje é o Ricardo, da mesma forma, ou tem alguma... Hoje se fala marketing digital, enfim, telemarketing, o que é que roda assim para numa construtora? Legal. A gente tem uma conta no Instagram, que ela é uma conta bem morna, vou falar a verdade. Por quê? Eu lembrei que eu ia te falar. Porque a G5 é uma empresa que trabalha principalmente de negócio para negócio, que é o que está na moda falar B2B, business to business. Então, até tem muita gente que fica ligando para a gente, vamos fazer propaganda aqui no SBT, na Band, etc. E a gente não ataca a grande mídia e marketing de massa e marketing digital, porque quem nos contrata, principalmente por se tratar de obra e de investimento importante para qualquer empresa, normalmente está em diretoria, está com os donos da própria empresa, então é muito nichado o nosso negócio. Por mais que o pessoal ande na cidade e veja nossas placas e tal, dificilmente a gente dificilmente a gente faz, na verdade, um marketing de grande abrangência. Então, quando a gente faz alguma coisa, brinde de final de ano, faz um approach mais diferenciado com o cliente, é direto em quem são os contratantes.
a gente não atende o grande público, a gente não vende unidade de apartamento, a gente não vende para o grande público. Então, a nossa estratégia de marketing, na verdade, ela é muito nichada e pontual. Eu entendo isso, que era o que eu vivia também na época quando eu estava na construtora, né? Era o comercial lá em São Paulo, enfim, ligando, o pessoal mandava a gente, inclusive, caçar a obra na estrada, né? Eles falavam assim, ó, vê um aterro aí, vê se tem uma plaquinha, anota, manda pra gente, que a gente vai procurar quem quer que tá construindo antes que feche a construtora, né? Que eles decidam que... eu vou muito atrás de arquiteto, mas arquiteto corporativo. E um outro jeito que a gente consegue obra, Luiz, é o seguinte: a gente tem uma característica que é muito rara aqui em Rio Preto, eu acho, na região, que é de fazer os negócios acontecerem. Então, a gente vê algumas empresas precisando de alguma demanda, a gente desenvolve todo o processo até entregar a obra. Eu vou dar um exemplo. A gente tem aqui... Bom, primeiro, vou dar o exemplo do primeiro negócio que a gente fez. A obra que a gente fez no Rio de Janeiro foi um build-to-suit para a Volkswagen do Brasil. O que é build-to-suit? Eu bati na porta da Volks, conheci alguns executivos e a Volks estava num processo de expansão para fazer centros de treinamento. Não sei se é de vocês ou meu, tá falhando aqui, vamos ver se volta. Tá todo mundo me ouvindo? Agora voltou, vamos lá. Agora voltou. Eu estou sim, tá normal. Tá. Não, está normal aqui. Estamos ouvindo. Não era o meu, pode continuar. Então beleza. Vamos lá, esse negócio, vamos lá. Eu bati na porta da Volks, isso em 2012, logo que aquela sabatina lá que eu fazia, e aí a Volks estava expandindo alguns centros de treinamento pelo Brasil e não queria colocar dinheiro neles. A Volks queria que alguém construísse para que a Volks pagasse aluguel. E ela fez isso em 9 localidades do Brasil, inclusive uma delas foi aqui em Rio Preto. Eu vi esse centro de treinamento aqui, entendi como é que era que eles precisavam, e aí um executivo da Volks falou, o primeiro centro de treinamento para rede de concessionária, para treinar mecânico, vendedor, etc., que a gente buscou fora de São Paulo foi no Rio de Janeiro. E a gente fez os outros 8 que a gente precisava e não conseguimos fazer do Rio. Porque o Rio é uma cidade difícil, aprovações difíceis, é difícil de achar imóvel para comprar, terreno nu para construir. Aí eu falei, não, daqui que esse desafio eu vou atrás. E fui ao Rio, contando da história longa, curta, desenvolvi todo o projeto, as aprovações, e a gente embrulhou para presente esse negócio para a Volks e vendemos para um grande investidor de Curitiba. Então, a gente fez o negócio do zero, achamos a localidade, fizemos todos os projetos, aprovamos todos os projetos, achamos um investidor, porque na época a empresa estava começando, e a gente até hoje está lá, a Volkswagen, alugando esse projeto para ainda para 7 ou 8 anos para frente. Então, foi um negócio que a gente fez na época de 2013, de 21 milhões de reais. Então, eu olhei e falei, poxa, peraí, ninguém faz isso. Ô, Eduardo, mas nisso você faz sem contrato? Você só fez o contrato depois que você arrumou toda a estrutura, ou você falou, não, eu vou vender esse serviço para você e vender o serviço de fazer essa primeira etapa de encontrar tudo isso? Tudo no risco. Tudo no risco, né? Imaginei. Muito risco. Bom, inclusive, né? Os projetos, quem fez foi minha mulher, ela me ajudou com os projetos e a gente ia aprovando informalmente isso na Volks com os executivos, até que os executivos falaram, agora ganhou corpo, vamos colocar a presidência na conversa. E aí eu tinha, na época, 26 anos, eu sentei com o presidente da Volkswagen no Brasil, que era um alemão, a gente fazendo uma... Pera aí, filho, o papai tá conversando. Fica à vontade com ele, não se preocupa, tá? Não, pode tô tranquilo. Conversar. Pera aí. A mamãe vai pegar você aqui, ó. O papai tá conversando com um monte de tio, ó. Manda tchau. E aí, tudo bem aí com você? Garotão. Falei aí, beleza? Aí. Tudo bem. Vai lá com a mamãe. E aí, na época, a gente fez a reunião lá com o presidente da Volks, ele falou, eu quero conhecer onde vai ser o lugar. Eu andei de metrô no Rio de Janeiro, perto do Morro da Mangueira, com o presidente da Volkswagen, sabe? Foi uma loucura.
Nossa. E aí, então, quando aí a presidência entrou na conversa, a gente, de fato, fez uma carta de intenções, só que até chegar no ponto de fazer uma carta de intenções com a Volks, você imagina os meses estafantes e não remunerados que esse processo requereu, né? Então, foi um negócio maluco. Nesse momento, eu saliento, né, assim, às vezes a gente vai ligando teoria com prática, eu gosto de fazer isso, essa questão da ousadia, né, do risco, né, é um risco, né, porque de perder, fazer um trabalho enorme desse, com custo, tempo, né, e poder dar errado, mas visando um objetivo grande, né, algo louvável, né, um projeto enorme, né, então Foi isso bem é legal. empresário que tem sucesso, né? Às vezes erra, né, numa dessas a história podia ter sido diferente, mas, enfim, com toda a habilidade que você teve, o sucesso veio, né? De fechar a obra, né? Uma obra dessa, imagina a repercussão que isso não dá para a tua empresa, né? Foi muito legal. Essa obra ajudou a gente a ganhar bastante obra. Inclusive, a obra lá no Rio estava em andamento. A gente já estava fazendo algumas outras obras grandes, para Rodobens, inclusive, por conta disso. Quem são vocês? Aí, A gente tem essa obra aqui, sabe? Então, isso é, ajudou bastante a gente a aumentar nosso argumento, né? Vamos dizer assim. o cliente, eu lembro disso também na SEC que acontecia. E tanto é que quando eu estava saindo já, a gente estava entrando em clientes no porte da Petrobras, mas já tinha Carrefour, Walmart, enfim, um monte dessas empresas grandes, mas é isso que você falou, quando você vai subindo, né, de degrau em termos de cliente, de exigências, né, marca, isso você vai carregando outros, né? Porque os caras falam, nossa, você trabalhou com esse aí. Pegar uma Petrobras que é cheia de normas, né? Não sei se vocês já chegaram a ver qualquer coisa para esse tipo, mas, pô, é terrível. Os caras são exigentes pra caramba, né? Passa uma régua aí que tira bastante gente, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Uma coisa que também eu gostaria de salientar que você falou, que esses dias para trás a gente estava conversando com alguns diretores, e para você foi natural, mas a gente comenta. A importância de ter dois sócios, cada um numa área, né? Isso, assim, eu já vi empresas que tem dois sócios e não está bem dividido, e aí os caras estão batendo cabeça, não dá essa autonomia para cada um poder aí tocar, e já vi pessoas sozinho que aí sofrem, né? Eu, por exemplo, tenho o meu negócio sozinho, onde você tem que se preocupar com marketing, com a produção, e aí isso é horrível, né? Gasta uma energia muito grande. Como é que é feita Uhum. essa divisão entre vocês, assim? Autonomia quase que total, claro que na hora que entra alguma coisa, investimento, aí vocês param em conversa, mas cada um cuida de uma área, define os projetos e toca. Como que é isso ou não? Isso foi lá atrás, no começo. A gente dividiu, porque para começar eu não sou engenheiro. Então eu falei, pô, eu vou precisar do engenheiro de qualquer forma. E caiu perfeitamente a nossa união, principalmente pelo que você falou, a gente era complementar. Então, o meu sócio, se ele for numa reunião para fechar um negócio, ele, além de perder o negócio, sai inimigo da turma lá. Nunca mais entra. E se eu for fazer uma obra, não preciso nem falar. Não faz. Mas a Ela não cai, experiência né? Porque você não faz, né? Então não eu tem não jeito, você faço, eu não pretende tenho ela cair. capacidade. Mas, assim, esses anos de convivência foram dando a gente muita confiança um no outro e muita autonomia. Quando, em 2017, mais ou menos, eu comecei a pensar em seguir sozinho, porque eu queria que a empresa crescesse mais e tivesse relevância, vamos chamar assim. Foi quando o meu sócio talvez não tivesse tanto nessa intenção, ele é um pouco mais velho que eu, na verdade ele está hoje com 62 anos, É outro pique. e pô, já está, não que ele esteja cansado, porque ele não tá cansado, mas pô, é muita, não quero, eu queria É. profissionalizar, e aí a gente teve a nossa primeira divergência, eu falei, Celso, vamos dividir o que a gente tem em obra hoje. Você toca as que tiverem debaixo de você, eu toco as minhas, eu arrumo um engenheiro e a gente segue. A gente já tinha uma estrutura boa na época. E aí ele falou, não, faz o seguinte, compra um pedaço, eu fico com um pedacinho, você fica com a autonomia total da empresa e
Eu fico sócio e fico responsável pelo que eu já sou, mas com a profissionalização embaixo de mim, você descarrega um pouco o dia a dia das minhas costas. Uhum. E assim a gente seguiu até o início do ano passado, quando aí eu decidi comprar os outros 20% dele. Ele está com a gente até hoje como diretor técnico da empresa, mas já está querendo tirar o pé. Então, provavelmente entre fevereiro, aí o mês que vem, em março, ele já saia da empresa e vai tocar pequenos projetos, fazer uma casinha aqui, uma loja ali, uma obrinha lá. Sim. E a empresa, nesse ínterim, desde 2015, nós já temos a empresa toda dentro de um sistema, já temos processos, a gente já está profissionalizado e a gente terminou de se profissionalizar mesmo, nunca de evoluir, né, Luiz? Porque o teto está longe ainda, mas a gente terminou de profissionalizar a empresa e colocar dentro do processo em 2018. Então, hoje a gente tem rastreabilidade de tudo, tem setores, tem pessoas responsáveis. Claro, é uma empresa desse tamanho ainda. Quantos colaboradores? Hoje, na Folha, a gente tem, se eu fosse dar um chute, uns 45 na Folha. Mas a empresa não trabalha muito com terceirizados, né, Luiz? Sim, construção é assim, eu sei. Então, Deve ser aí pelo menos uns 30 na parte de administrativa, venda, comercial, tudo, e aí um pessoal que comanda os terceirizados aí, né? eu acho que até o Emerson, se quiser falar, Emerson, a obra que você está tocando tem quantas pessoas no total lá? Olha, Edu, hoje nós estamos aproximadamente aí, né, contando com mão de obra terceirizada, como você falou, em torno de umas 100 pessoas. Nessa obra. Isso. Legal. E o que é a obra, só para a gente entender entender o contexto? Qual que é obra mesmo? é um prédio... Pode falar, o Emerson. Fala aí, que é um prédio comercial, tá, onde vai ser a sede do Banco Sicoob Cocred, né, que é um prédio de 8 pavimentos, né, 9.500 metros quadrados de área construída, né, e é uma obra realmente muito visível, né, para a região, não só para a região, como para a construtora também, como para a G5, né? O portfólio da G5 é uma obra realmente que vai dar uma alavancagem muito grande para a empresa, né? Legal, muito E bom. é uma obra Parabéns. realmente, hoje é a maior obra da empresa, né? Acredito que na história da empresa, né, Edu, acho que essa seria a maior obra, né? Em área construída, eu falo. Acho que é isso, né? E eu entrei provavelmente. recente, eu entrei recente também na empresa, né? Estou desde julho, né, do ano passado, mas realmente o histórico que eu sei, essa é a maior obra da G5, né? Não só hoje, mas se for ver o histórico da construtora. Legal. Né? Muito bom. Muito bom. O Eduardo, falando em profissionalização, enfim, eu não sei se é essa é uma das grandes viradas, mas eu queria que você comentasse, falando em gestão estratégica, né? Porque, vamos lá, gestão estratégica, quando a gente fala, às vezes as pessoas, assim, cada um usa um conceito, então eu vou explicar o conceito para abrir a pergunta, né? Gestão estratégica é você coordenar os projetos para levar a empresa para o patamar onde você quer. Então, se é uma empresa pequena e você quer que ela seja grande, você quer que ela tenha abrangência nacional e ela tem só regional, você quer que ela tenha mais clientes e hoje ela tem pouco. Então, os projetos que você faz para isso, né, para conduzir a sua empresa para o que a gente chama de visão, né, a visão é onde você quer chegar com ela, é a gestão estratégica. Então, assim, aonde que é que a empresa fez as curvas aí, estava seguindo e falou, opa, agora vamos para lá, então vamos profissionalizar para ter mais qualidade, vamos para cá, vamos, enfim, aonde que é que teve essas grandes viradas aí, né, que é viradas que eu falo, né, grandes projetos que deram impacto na empresa, quais são esses projetos? Conta um pouco para a gente aí como que eles foram implantados. Ô, Luiz, sendo bem honesto contigo e informal, como você falou para ser, a gente ia ficando de saco cheio de algumas coisas. Então, umas de saco cheio, outras porque realmente a gente via que não funcionava. Eu vou dar um exemplo de um saco cheio. Um exemplo é retrabalho. Isso perde grana, Putz. perde tempo, perde credibilidade. Então, era uma coisa que a gente tinha demais na empresa e a gente diminuiu muito. Lógico, na construção civil a gente sempre vai ter, porque a gente está lidando com artesanato, né?
desde o começo até o final da obra. Outra coisa, tinha muito furto na obra, tinha muita informalidade. Quando a gente começou lá atrás, a gente tinha funcionários não registrados na empresa. A empresa tinha contratos de 50 mil reais, 60 mil reais, obra, 100 mil reais. Então, a gente começou de maneira informal, até feio falar isso, né? Mas assim, o que foi acontecendo foi inconformismo. Fala, pô, peraí, eu tô fazendo uma obra dessa e cadê o controle? Cadê o resultado? Cadê a gestão? Como é que tá? O que está atrasado? O que está em dia? Então, a gente começou a aprimorar as ferramentas rudimentares que a gente tinha. A gente começou a aprimorar nossos cronogramas, a gente começou a aprimorar nossas compras, a gente começou a aprimorar nossa técnica, a gente chegou a fazer um manual de obra para ser seguido pelos engenheiros em obra. Por inconformismo, não por teoria, porque apesar de ter tido, né, teoria, quando você está ali na guerra, você não para e fala, pô, peraí, deixa eu pegar um livro aqui, deixa eu ver como é que eu faço para... Não, a gente vai não pelo feeling, mas pelo inconformismo. Você fala, cara, isso aqui tem que dar certo, estou passando vergonha. Para mim mesmo, pô, isso aqui não pode ser assim. E aí, devagarinho, a gente vai melhorando. Hoje, a G5 é outra empresa do que era, mas não está nem perto do que a gente quer que seja. Entendi. E nesses projetos aí, quais você destaca? Você falou que, pô, começamos a colocar cronograma, mexendo no departamento de compras, manual de obra, você acabou de falar agora de uma profissionalização, você falou de sistema. Então, assim, fala um pouco aí de alguns projetos que foram feitos e como, né, que é coordenado, esse dia a dia, prática, né? Vamos falar disso aí um pouco. Tá, vamos lá. Uma coisa que a gente colocou em prática que fez uma diferença muito legal, que foi um diferencial na época, foi o manual do proprietário. Então, empresas com o nosso porte não fazia isso. A gente falou, pô, peraí, se a gente está entregando uma obra e tem um passivo, né? Porque a garantia de obra nada mais é que 5 anos de passivo. A gente pode ter algum defeito, algum problema em obra, a gente tem aqui que cobrir. Para que esse passivo se diminua, a gente pensou, pô, vamos fazer um manual do proprietário, entregar as chaves para o proprietário, com todos os prestadores que trabalharam naquela obra, com todas as garantias de cada prestador, o cara do ar, o cara do gesso, o cara do piso e assim por diante. E não só por causa do passivo, mas também para mostrar para ele o cuidado e o capricho que a gente tinha com a obra de quem havia nos contratado. Então, esse foi o primeiro passo. Isso já mudou um pouco da percepção, porque surpreendia aos que não sabiam que tinha um manual do proprietário e nos ajudava a vender as próximas obras, mostrando como a gente entregava uma obra lá na frente. Sim. Então, isso foi legal. Então, essa foi a primeira formalização, eu acho, o primeiro movimento de formalização do que a gente faz na empresa, que foi relevante. Legal. Eu posso fazer uma observação? Eu não aguento. Tem uma coisa que você está falando, eu lembro assim, eu como morador, eu ficava pensando, você chega num disjuntor, tem aquele monte de botão, fala assim, porra, por que ninguém fala qual botão que é pra quê aqui? Não tem um manualzinho, não tem nenhum lugar que eu vou saber, eu tenho que ficar chutando e descobrindo. Hoje já mudou, né? Já o pessoal, alguns ainda não mudaram, né? Mas aí vem, como você falou, deixa eu pensar um pouco ali na frente, como que eu ajudo o cara a usar o que eu estou entregando, né? Até para dar menos trabalho para mim depois, mas para ajudá-lo também a usar de forma eficiente, né? Cara, é isso. O cara não se encheu o saco com a sua obra, para ser prático. Vamos lá. Assim, a gente chegou hoje, o manual do proprietário se transformou numa entrega de chaves, a gente faz obras grandes. Então, um exemplo, a gente fez uma obra agora recente para a Unimed aqui em Rio Preto, e lá tinham 45 consultórios, 50 consultórios dentro desse lugar. 50 consultórios, no mínimo 50 vezes 2 chaves, são 100 chaves para cada porta de cada consultório. Mais chaves de banheiro, chaves de todos os banheiros dentro dos consultórios. Bom, tinha chave pra cacete na obra. E aí? A gente faz uma caixa com um mapa da obra, numerando todas as portas, numerando todas as chaves e colocando num chaveiro que tem a identificação e a cópia de todas as chaves. Quando o diretor do Unimed pegou isso, falou assim, cara, o
O chaveiro que atende a Unimed vai perder o emprego. Ele está rico fazendo chave para a Unimed. Agora ele acabou de perder o emprego. Ele brincou. Então, isso é um detalhe. Sim. Então, você vai no nosso quadro, você falou de quadros, vai nos nossos quadros aqui. A gente entregou uma obra legal para o grupo da Seguralta agora recentemente. Tem um QGB, tem um quadro enorme. Tem um prédio enorme. Você tem o nosso quadro é todo etiquetado. E claro, tem norma para isso, mas tem gente que não faz. Mas o nosso quadro não é etiquetado tecnicamente, é etiquetado para qualquer cidadão ir lá e saber de onde é cada disjuntor. Perfeito. Então, isso daí, então, acho que foi o primeiro movimento que a nossa empresa deu uma profissionalização. Muito bom. Fala Luiz, outro pra gente aí. Eu queria fazer Fala, uma pergunta Marcelo. pro Eduardo. Ô, Marcelo, vamos te ouvir. Gostei de você. Agora você tem um microfone para você. Eu acho que não sei se não está muito no contexto, já passou um pouquinho, mas eu acho que é muito importante voltar lá atrás. Eu não podia ter feito essa pergunta antes, que eu estava dirigindo, como eu falei. Mas, Eduardo, você falou que você foi para São Paulo, bater de porta em porta, oferecer serviço da G5. Quando você oferecia e não tinha histórico, qual era a conversa? Porque talvez, se não era a primeira, mas a segunda pergunta que te faziam era: me mostra uma obra tua. O que você já fez? Como é que você seguia isso? Marcelo, eu tinha uma vantagem do meu lado, que era um engenheiro experiente. Então, eu chegava ao cliente e falava assim, essa é uma empresa nova, a gente vai trabalhar com esse espírito, eu vou fazer a parte administrativa, o Celso faz a parte técnica, e na parte técnica eu apresentava quem era o Celso e do que ele era capaz e o que ele havia feito. Então, quando você é um engenheiro, você tem o seu acervo técnico. A empresa não tinha o acervo técnico dela, mas o engenheiro tinha. Então, até hoje, esse acervo técnico do Celso nos ajuda bastante, porque trabalhando aí 30 anos em construção civil, ele recolheu alguma RT, Marcelo. Então, isso nos ajudou. Muito importante. Né? Muito importante isso. Porque mas mesmo assim, eu acho que tecnicamente realmente é muito importante, mas mesmo assim, tinha muito da sua venda, né? Como você falou, acho que é o Ricardo hoje, né? O Ricardo. Mas eu acho que essa conversa ainda essa venda e essa ligar uma coisa na outra, acho que deve ser muito importante, né? Porque o acervo, ok, existe e tal, mas agora estou com uma proposta nova e você vender, acho que ainda é muito importante, né? Você sabe, Marcelo, você está falando um negócio que, assim, todo mundo, assim, as pessoas que têm contato comigo falam, pô, você é bom vendedor, você consegue mostrar, e sendo bem honesto, a gente nunca se enxerga como as pessoas nos veem, né? Mas, assim, sempre quando eu fui buscar qualquer coisa, e até hoje é assim, Marcelo, eu procuro entender qual a dor do cara, né? O cara, tem cara que compra, eu aprendi isso lá atrás, eu acho que foi com meu avô, talvez, mas o cara que compra um carro, um Toyota Corolla, um senhor compra um Toyota Corolla porque é um carro confortável. Uma senhora compra porque ela gosta de sentar no couro do Toyota. Um cara mais jovem compra porque ele quer mostrar que ele tem recurso financeiro, então ele quer andar com Corolla. E o outro por causa do ar-condicionado e assim por diante. Então, quando eu chego numa empresa, eu procuro entender o que o cara quer comprar, porque obra todo mundo vende. E eu percebo, assim, que aí vem a questão da confiança que a gente falou no começo da conversa, cara, o que você quer comprar? Eu não pergunto isso, lógico, né? Mas eu exploro. O cara precisa. Tem gente que compra prazo, tem gente que compra preço fechado, tem gente que compra paz. Pô, eu vou deixar na tua mão e eu não vou ter dor de cabeça. Tem gente que compra uma série de coisas. Então, controle, organização, limpeza, segurança. Tem gente que compra tudo. Então, eu preciso num primeiro momento, identificar o que eu vou entregar para esse cara. Porque não adianta o cara querer comprar segurança e eu entregar para ele rapidez. Porque para ele não vai fazer sentido.
É o caso da Petrobras que o Luiz falou. Você vai para a Petrobras, a primeira coisa que a Petro compra é salubridade. Você entra nos campos nos campos da Petrobras, cheio de norma. Então, peraí, cara, você consegue atender as normas da Petrobras? Então, a primeira coisa que o cara compra. E aí depois você vai explorar qual o projeto e o que ele precisa. Pô, eu preciso desse projeto aqui para você me entregar em fevereiro. Legal, tá comprando prazo. Pô, eu preciso desse projeto aqui, bicho, mas ele não pode falhar. Peraí, então o cara tá comprando qualidade técnica. Pô, eu preciso desse negócio, mas, cara, você não vai me vir depois com o dobro do orçamento daqui a 3 meses. Opa, esse cara tá comprando preço fechado. Então, é assim que eu fui devagarinho desenvolvendo, não uma técnica, mas um jeito de trabalhar, entender do que o cara precisa exatamente. Respondido? Muito bem respondido, muito obrigado. Foi importante. Eu tô, como vocês Recebemos uma sabem, aula de técnica de vendas aí, né? Não, Atenção, não, é vendedores de verdade. plantão. Para mim é muito importante, Luiz e Eduardo, é muito importante, porque vocês sabem que eu estou tentando aí exatamente nesse ramo, né? Um pouco fora da minha loja de material para construção, estou tentando aí na construção, mas exclusivamente em obras de steel frame. E aí o que o Eduardo falou é muito importante, porque se eu vou vender uma obra steel frame e o cara não está procurando exatamente o que o steel frame dá, eu não vou vender nunca uma obra de frame, né? E eu tenho que procurar realmente o que ele está procurando. Foi muito importante. Obrigado, Eduardo. Que isso. Ó, o Marcelo, para quem não conhece ele aí da turma, principalmente da minha turma, inclusive minha irmã tá aí também, a MB ali é minha irmã, boa noite. Então agora eu sei quem é Boa a noite. Mainara. Boa noite. O Marcelo, Boa noite, Mainara. eu conheço o Marcelo faz o quê? Uns 4 anos, né, Marcelo? Acho que mais, né? Uns 5, 6 anos. Uns 5 anos, mais ou menos, exatamente. Por aí. E o Marcelo é uma loja muito legal, muito tradicional aqui de material de construção. E está querendo desenvolver um projeto muito legal de casa em steel frame. Para quem não sabe o que é isso, steel frame é uma estrutura, é uma obra seca, rápida, que você faz todo o esqueleto da casa antes e fecha depois com chapas pré-fabricadas, dá velocidade para casa, assim como fazem nos Estados Unidos. Mas eles usam steel frame, que é de aço, e também usam wood frame, que é de madeira. E eu acho que é uma tecnologia animal, legal demais, maluca, de prática, de rápida, porque tem casas lá nos Estados Unidos que os caras constroem o quê, Marcelo? 60 dias? 40 dias? Uma casa inteira? 40 dias, 300 metros quadrados, o cara entrega em 45 dias. Nossa. Então, imagina. Só que aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade cultural para entender, porque é um negócio novo. Aqui não se faz isso. Aqui é tijolo, cimento e reboco. Então, o Marcelo está desenvolvendo esse projeto que eu, muito prazer aí, se puder ajudar e participar, a gente já conversou sobre isso. Faço muita... Então, eu tenho certeza que vai funcionar, porque o Brasil ainda está na idade da pedra, a gente foi falar em construção civil. Nossa Senhora. Ô Marcelo, qual que é Então, assim, apresentações do Marcelo. A vantagem desse negócio, o Eduardo já comentou, né? Tipo, velocidade, é uma obra limpa, né? Assim, onde que é que ela não ganha? Por que as pessoas têm essa barreira ainda de usar esse material? Eu acho que a melhor pessoa para responder isso nunca sou eu, né? Porque eu não consigo entender aonde que as pessoas não compram móvel steel frame, né? Porque ela ganha sempre. Mas, respondendo sério, eu acho que é puramente cultural. Eu não consigo ver outro motivo, porque ela não é mais cara, ela é mais rápida, ela entrega uma qualidade melhor em termos de conforto térmico e acústico, manutenção mais fácil, mais limpa, então ela não perde nada. Mas, como o Eduardo falou, no Brasil faz 520 anos que se constrói pedra sobre pedra. No mundo faz o que existe o mundo. Então, não se muda tão rapidamente em 100 anos como nos Estados Unidos está mudando há 100 anos, né? No Brasil é muito menos, então a gente vai levar um tempo ainda para que as pessoas acreditem nisso. Mas está mudando sim. Que bom. Só posso fazer um comentário? Até
Manda bala. Inclusive, tem até a questão de alvenaria estrutural, né? Eu lembro que na minha cidade, Catanduva, em 95, quando começou, né, essa obra de alvenaria estrutural e tudo mais, havia um prédio, né, que foi feito nesse formato, um prédio sem viga, sem pilares, né, sem estrutura. E o pessoal vendo isso, realmente a obra não foi para frente, porque era algo inacreditável para a época, né? Hoje a alvenaria estrutural está muito bem difundida, inclusive eu já fiz prédio de 20 pavimentos em alvenaria estrutural, né? Que uma coisa na época era uma coisa nova, né? E hoje é muito bem difundida, né? Muitas empresas utilizam a alvenaria estrutural. E acredito que seja igual ao steel frame, né? Acho que tem tudo para engrenar aqui no Brasil, né? Mas realmente as empresas investirem, né? Nesse tipo de obra, nesse quesito, né? E acredito que tem tudo para dar certo. Eu ouvindo vocês falar, eu lembro daquele negócio que eu não sei repetir exatamente as frases, mas aquele assim, quanto mais concorrente tiver nessa área, melhor, né? Porque mais vai ser difundido o método, mais Sim, pessoas falando, né? Então, talvez o que está com faltando é certeza. isso, é mais gente vendendo para poder falar dele, né? É exatamente isso, Luiz. A hora que uma Rodobens, né, começar a construir em steel frame, aí muda tudo. Com Apesar que certeza. nós tivemos uma notícia maravilhosa agora no fim do ano passado, que a Tenda vai construir dessa maneira, né? Então, na verdade, não steel frame, wood frame, mas o sistema é muito similar. Então, eles vão construir. Quem sabe aí vai despertar para outros e o mercado começa a aceitar. Mas vamos voltar para o Eduardo, hein? O negócio de housing, né, que a gente fala que são casas de padrão popular no Brasil, só tem um segredo para você ganhar dinheiro nessa história. Porque as margens são absurdamente apertadas. Velocidade. Então, se você fizer rápido, você ganha grana. Se você fizer devagar, você perde grana. Então, por isso que essas empresas enormes, como a MRV, a Tenda, fazem alvenaria estrutural, que só para elencar, para quem não sabe que alvenaria estrutural é prédios sem pilares. Os blocos das paredes, eles sustentam a próxima laje, os próximos blocos e assim por diante. Então, por que foram atrás disso? Porque as margens cada vez mais apertadas, assim, tem que entregar a obra mais rápido, porque a estrutura da obra custa muito caro. Então, quanto mais rápido você entregar, menos grana você gasta com estrutura. E uma curiosidade falando de obra rápida, todo mundo aí eu acho que conhece o Empire State Building, lá de Nova York, aquele prédio que já foi o mais alto do mundo, certo? Uhum. Aquele prédio foi iniciado em 1929. Aquela grande crise que teve nos Estados Unidos da Bolsa, em 1929 eles começaram a construir o Empire State. Eu peguei aqui uma curiosidade da altura dele, são 443 metros de altura, tem 102 andares. Sabe quanto tempo eles levaram para construir o Empire State? Você tem ideia, Luiz? Nossa, nem faço ideia, cara. 102 andares? Putz, são uns 15 anos para construir isso. 11 meses. Acha? Louco. Em 1929, eles levaram 11 meses para construir o Empire State. Que é isso? 1929 tinha tecnologia. O que eles fizeram? Para você ter uma ideia, o Empire State foi construído tudo em estrutura metálica e a demanda de metal era tão grande, as vigas metálicas, aquelas que a gente vê os caras andando em cima, sem qualquer segurança, sentando para almoçar em cima, aquelas vigas chegavam direto da siderúrgica para a obra. Elas chegavam quentes na obra. Caraca. Dava tempo de esfriar lá da siderúrgica e em 11 meses eles construíram. Então, o Chrysler Building, que é um outro prédio que tem lá em Nova York, que era o maior do mundo na ocasião, que foi a Chrysler mesmo, a fábrica, a indústria automotiva que construiu, ficou por menos de um ano, se eu não me engano, como o maior do mundo, quando o Empire State, que foi bancado pelos executivos da GM, superou em 11 meses, fez o prédio mais alto do mundo na época. Então, imagina, você acabou de chutar 15 anos para fazer em 29. Um prédio hoje aqui, ó, de empresas boas como Rodobens, Tarraf, grandes
grandes empresas do Brasil, própria Cirela, um prédio de 20 andares leva quanto tempo, Emerson, que faz bastante prédio? Fez bastante prédio, Emerson. Quanto tempo leva para fazer um prédio de 20 andares? Eduardo, vamos falar aí, vai em torno de 2 anos e meio. Na estrutura convencional, né? São 30 meses. Isso, vamos falar em estrutura convencional, né? Concreto, pilares, mais ou menos. Então, imagina fazer um prédio de 400 metros de altura, 102 andares em 11 meses. Então, 10 andares por falou. mês, né? 10 andares por mês. Caramba. Estrutura metálica, né? Sim. Já na época eu já vinha mostrando, mas é impressionante que aí vem isso que você está falando, aí vem a cultura, né? O negócio que lá atrás já fazia, às vezes você encontra empecilho hoje, né? Quantos anos depois, 80, 90 anos depois, ainda tem gente que duvida que o negócio funciona. Isso é meio esquisito. Vamos lá. Ô Eduardo, profissionalização, o que é que você me fala? Essa palavra me chamou a atenção aqui. O que é profissionalizar para vocês? Porque a gente vê muitos diretores que não largam o osso, né? E tá em todo lugar. E às vezes tem empresas que o porte... Eu até tenho um pouco de dúvida. Eu acho que não é o porte que segura, às vezes, o cara ter um gestor, ter uma equipe, começar a ter uma equipe, né, para fazer. Porque às vezes uma pessoa não quer crescer. Eu acho que toda empresa, eu acho que cabe um crescimento e uma organização, uma profissionalização em termos de setorização, enfim, delegando. Mas depende aí, cada um tem a empresa dos sonhos, né? Tem gente que é uma empresa menor, tem gente que é uma empresa maior, então isso é muito relativo. Mas para quem às vezes está alçando voos maiores, eu acho que a profissionalização, ter uma estrutura, né, dividir as principais funções e setores, eu acho que é necessário. Conta pra gente aí como que foi, o que vocês fizeram, por que fizeram. Tá, assim, eu acho que tem, teoricamente, conceitualmente separado, profissionalizar uma empresa de crescer, de uma empresa ganhar tamanho, ganhar volume. Mas muita empresa pequenininha que é super profissionalizada e muita empresa grande que é super informal. Sim, tá certo. A nossa empresa, eu profissionalizei, e aí eu comecei esse processo de profissionalização, não foi nem com gente, nem com departamento, foi com processo. Então, a primeira coisa que eu coloquei dentro da G5 lá atrás foi rastreabilidade. Foi entender quem fazia, por que fazia e o que fazia. Quem, por quê e o quê. E aí, depois que a gente tinha essas três respostas, eu precisava de quando. Quando foi feito, quem fez, por quê, o que e quando. Então, eu comecei a sentir a necessidade disso para crescer, porque a gente percebia que, como uma empresa pequena, todo mundo é multitarefa, então a rastreabilidade e achar os responsáveis, não só para caçar a bruxa, mas para tentar melhorar o processo, ficava muito difícil. Então a gente começou justamente a deixar mais claras as funções. Principalmente na área produtiva, você está falando, né? Imagino eu, mais na produtiva e administrativa, nos dois, como que é? Mais na administrativa. Nossa, na administrativa. Primeiro legal. A gente trabalhou no back-office da empresa e até hoje a gente está trabalhando para profissionalizar e como reclamação todo dia de pessoas como Emerson, que a empresa também fica burocrática. Então, lá no começo, os engenheiros que trabalhavam com a gente, eles lidavam com praticamente tudo que era envolvido na obra. Então, o engenheiro cotava, o engenheiro comprava, o engenheiro tinha acesso a custo, a preço, a tudo, e muitas vezes ficava sobrecarregado para cuidar do que ele estava lá para cuidar, que era justamente a parte técnica da obra. Então, a gente começou a tirar algumas obrigações dos engenheiros de obra para deixar eles mais soltos, mas, por outro lado, isso a gente deixou a empresa um pouco mais burocrática e até a gente está fazendo um trabalho agora para enxugar um pouco esse processo, não deixar a empresa quadrada, sabe, Luiz? Mas
Então, a gente colocou mais a parte técnica e de solicitação. Então, o engenheiro passou a ser um cliente do escritório. Então, o engenheiro tem que solicitar o que precisa na obra e cobrar dos suprimentos para entregar. Então, essa é um gargalo que a gente tem hoje na empresa. Todas as solicitações vão para um departamento, o departamento compra e tem um prazo para entregar na obra. Aí, de repente, atrasa o trabalho na obra, o engenheiro xinga o cara, a menina de suprimentos. E aí a gente vai descobrir o porquê, porque de repente a informação do jeito que veio, a menina não entendeu. Então, a gente tem esse gargalo entre obra e suprimentos, mas a gente tirou as obrigações, algumas obrigações administrativas da obra, da mão do engenheiro, para colocar obrigações mais técnicas. Então, status da obra, acompanhamento mais fidedigno ao cronograma, e assim por diante, né? Toda a parte de segurança do trabalho, etc. Legal, muito bom. Quer dizer que foi passando aí, então, tem mais alguns exemplos de áreas que foram afetadas aí? Não sei se todas, mas mais alguma prática aí, algum exemplo que você pode dar? Você falou do caso da parte ligação de suprimentos com a obra, enfim, o que mais? O que é que vocês foram? Onde mais foi mexendo, assim? Só mais alguns exemplos para a gente. Um exemplo bom. A gente passou a ter rastreabilidade de tudo. Então, hoje na empresa, poucas coisas a gente ainda faz de maneira, eu vou falar de informal, mas não é informal, tá? É sem processo. Então, tem pouca coisa. E o que mudou foi circulação de documentos, nomear documento, e isso faz parte... na verdade, para ser bem honesto, hoje, se a gente fosse numa certificadora, a gente certificaria hoje a empresa com isso. Porque a gente conseguiu arredondar, eu digo, rastrear e colocar processos na empresa. O que mudou, assim, além de suprimentos? Financeiro é uma parte importante. Antigamente, a gente chegava, o financeiro principalmente na interface de obra, pagar empreiteiro, pagar mão de obra, pagar materiais, a gente chegava toda sexta-feira, passava a régua, cada engenheiro passava a régua lá na sua obra, e vinham os prestadores de serviço receber as suas medições, né, os seus pagamentos. Sempre tinha aquela exceção de um cara que precisava receber ao invés da sexta na terça, o outro cara que esqueceu, conseguiu só na outra segunda. Então, primeira coisa, a gente determinou que não haveria mais pagamento fora da data. Aí depois a gente começou a funilar e a gente foi travando a empresa para a gente não ficar pagando o empreiteiro todo dia. E aí a gente determinou na empresa 2 dias de pagamento. Dia 15, dia 30. A empresa não importa o que é. Então, a gente conseguiu... claro, há exceções sempre, né, Luiz? Mas a gente conseguiu padronizar o financeiro com essa profissionalização também. Então, além dos suprimentos, um exemplo claro é o financeiro. Muito bom. Realmente, você fala, é processo, né? E sair organizando processos, mapeando, enfim. E aí você otimiza, você ganha tempo, elimina dor de cabeça. E é impressionante isso, né? Você começa a vasculhar na empresa. Eu, às vezes, fui chamado para algumas empresas, que eu adoro fazer isso. Ir lá e organizar, né? Então, parece que são coisas tão óbvias, mas é que tem que parar para fazer. Não adianta, você não consegue fazer no dia a dia. Você tem que parar e falar, vamos fazer isso, senão você não faz. Exato. E eu odeio essa parte burocrática. Eu detesto. Eu sou o cara do negócio, da rua, sabe? Com certeza. Então foi um esforço muito grande. E aí eu precisei de ajuda, obviamente, para a gente conseguir virar essa chave na empresa. E agora está um esforço muito grande. A gente senta todo dia para ver onde é que a gente deixa a empresa mais prática, mais ágil. Isso também é muito importante. Agora, voltando, lembrando, né, do nosso link de gestão estratégica. Hoje, como é que é feita a gestão estratégica da G5, falando em processo? A gente defende, eu defendo, inclusive eu faço, mesmo com uma empresa minúscula, né, a questão de ter uma visão, né, colocar na visão onde você quer chegar, eu fazer um plano desse, onde que eu vou buscar esse ano, onde que eu quero chegar esse ano, né, e elencar projetos. Eu uso o método Scrum,
coloco um backlog simples, então meu planejamento ele cabe em 3, 4 folhas hoje. Então eu coloco o backlog do que eu vou fazer para alcançar aqueles objetivos de 6 meses. E acompanho periodicamente e paro de vez em quando para avaliar. Pô, tá dando certo, não tá? Por que não está evoluindo? E nós já fizemos isso com clientes nossos, inclusive construtoras, o pessoal adorou, porque começa a entender por que a empresa não anda, o que trava. Enfim, esse é um método que a gente defende, que eu acho que dá certo, mas não é o único, né? As coisas funcionam de diversas formas. Como que é feito essa gestão para vocês? Vocês têm planejamento e revisão a cada quanto tempo? Tem projeto? Como que é isso? Como que é esse processo de gestão estratégica? Esse processo começou da seguinte maneira: quanto de grana eu tenho no caixa e por quantos meses eu consigo durar com essa grana. Tá. Então, a primeira coisa foi isso. E a gente brinca com isso até hoje, né? Fala, pô, peraí, com as obras que a gente tem, com o que está acontecendo no mercado e tudo mais, a gente vai ter uma sobrevida. A gente brinca. A princípio foi isso. Aí a empresa, como eu te falei, ela cresceu organicamente. A gente deixou de pegar alguns projetos no passado porque a gente não tinha estrutura. Então, afoito, queria entrar nos processos, nos projetos maiores, e o Celso me segurou um pouco e falou, calma lá, que a gente não vai ter capacidade para entregar. A minha ideia não é de curto prazo, eu não tenho um planejamento formalizado, viu, Luiz, para ser honesto. O que eu tenho na minha cabeça é simples. Eu vou ganhar corpo para começar a incorporar, para começar a fazer obra própria, parar de precisar de outras obras de terceiros para poder sobreviver. Então, a gente vai, durante esse ano, a gente teve um desafio muito grande no ano de 2020, porque começou a pandemia, a gente falou, danou-se, e de repente a gente bateu o recorde histórico de faturamento da nossa empresa, e de repente o preço que eu tinha fechado em março já estava 27%, 28% defasado em relação a dezembro. E eu tenho 40 e poucos, 50 milhões em obra para entregar, 20% mais caro do que quando eu fechei. Agora o desafio é justamente eu conseguir ajustar contratos vigentes que foram fechados a preço fechado há 10 meses. Então, para o pequeno empreendedor que nem a gente, quer dizer, eu não vou dizer isso que é uma desculpa, tá, Luiz? Mas assim, a gente tem, por ser uma empresa pequena, desafios que aparecem e não dependem tanto da gente. Foi o caso dessa pandemia. De repente, a construção civil virou uma loucura, os preços foram lá na lua e nossos contratos ficaram todos defasados. Então, aquela grana que eu ia usar com esses contratos para a gente fazer o nosso primeiro prédio, agora, pera lá, não tem mais essa grana. Vamos ver se a gente consegue renegociar os nossos contratos para poder eles ficarem saudáveis de novo, para a gente aí, então, depois dessa crise, que é uma crise diferente de uma crise de falta de cliente, é uma crise de excesso de cliente e de alta de preço, de demanda alta, como é que a gente vai se livrar dessa crise, passar por ela, para aí sim então, avançar para esse próximo passo, que é fazer obra própria. Então, aquele negócio de equilibrar pratos que a gente fala, né? Você vai equilibrando os pratos, um vai cair, você vai lá, conserta e tal. E assim a gente tem andado. O nosso grande desafio agora no momento é justamente esse, ajustar o que ficou desajustado. Esse é um desafio grande, né? Porque é uma coisa inédita, né? Não esperada, tudo, enfim. Até eu imagino que as leis, né? Quando você fala em contrato, as leis, elas também, às vezes, não devem ser muito claras, não deve ter uma previsibilidade de uma coisa como essa, né? Porque quem que imaginava que alguma coisa, né, desse sentido poderia acontecer? Não sei. Eu tô aqui chutando, não sei, você pode dizer aí se como é que a lei direciona esse processo, né? Porque, Luiz, a lei respalda força maior, pandemia, catástrofe. Tem lá o nome pandemia, inclusive, na lei, né? também. Que é um negócio que a última que foi relevante no mundo foi há 100 anos. Mas, cara, você não quer sentar com o teu cliente para mostrar uma lei pro cara e falar, Exato. ó, que a lei prevê uma pandemia.
Então, e outro, o cliente não quer fazer uma obra contigo, que ele negociou, apertou, você fez engenharia, mudou algumas coisas, tal, putz, entramos num acordo, legal, 10 milhões, beleza. Agora tem 5 milhões para terminar a obra, eu falo, ó, não são mais 5, são 6, são 7. O cara fala, cara, você tá louco? Fala, não tô louco, eu não consigo, eu não vou por 2 milhões na tua obra. Então, é praticamente revender uma obra que se vendeu há 6 meses atrás. E aí... Uma cara péssima, né? Eu tenho más notícias, sabe? O mensageiro do mal. Então é muito ruim. E o pior, né? Não é só revender, é reorçar, né? E reorçar numa situação que o preço hoje é um e amanhã vai ser outro, porque o negócio, pelo que eu tô entendendo, aí tá nesse ritmo, né? A obra que o Everson está tocando é uma obra que a gente está muito preocupado, mas a gente tem conseguido evoluir bem com o reajuste. Mas é uma obra que deve ter um saldo para terminar ainda de uns 10, 11 milhões. A gente está quase um mês reorçando essa obra. Há quase um mês. Na terça-feira a gente vai ter a reunião para poder apresentar o nosso reajuste, que em 11 milhões está quase para 14 milhões. Nossa, imagina o E aí, sabe? do cara. Os caras já estão esperando a má notícia, mas você chega lá e aí você mostrar pro cara o seguinte ainda, olha, se não for assim, cara, você vai pagar 17 na rua. Sabe, é péssimo. Eduardo, Mas, e nesse caso vocês tinham quando vende uma planilha aberta ou tá tendo que abrir agora para o cara entender e saber de onde veio os números? Porque como é que você joga em números se o cara tem a planilha, tudo bem. Agora se não tem, danou, né? na verdade a gente tem a nossa planilha, ela é aberta item a item. Então isso ajuda bastante. Claro que tem alguns itens que são compostos, né? Como drywall. Drywall tem montante, parafuso, tela, massa para junta. Então a gente considera só como drywall, por exemplo. Então no drywall você fala pro cara, pô, o drywall aumentou 30%. O cara fala, meu, você tá louco? O drywall não aumentou, o gesso não aumentou. Fala, cara, mas não é o gesso, é o montante. O montante subiu 200%. Então isso reflete em 30%. Então a gente está tendo que abrir, explodir essa planilha, que no caso dessa obra tem 2.100 linhas. A gente vai ter que transformar essas 2.100 linhas em 3.000 linhas explicando com o histórico de orçamento. Ó, eu orcei assim, tá assado. Tá aqui, ó, o orçamento da época de hoje. Então, por sorte, né, a gente tem toda essa rastreabilidade que eu te falei e a gente pode mostrar que realmente a gente não está querendo se aproveitar da situação e ganhar uma grana extra aí. Não é isso. Sim. Mas é ruim para uma empresa que tem um porte grande pensar em gastar X e gastar X vezes 1.3, 1.4. Os caras... Mas e aí quando você fala em planilha aberta, o cliente tinha essa planilha, ou seja, na hora que fechou ele tinha um demonstrativo de custos, então ele já não é novidade olhar a planilha, ou para ele é novidade porque ele só tinha um valor fechado e o resto era por tua conta? A gente não faz nenhuma obra sem planilha, nenhum contrato. 100% dos nossos contratos tem planilhas explicativas e detalhadas. Que bom. Porque isso já o cara já fala na tua língua, né? Vamos dizer assim, ele já sabe do que se trata o assunto, né? Não vem com uma novidade, fala, ó, vamos discutir como que é orçado a obra. Não, ele já sabe como que é orçado. Exatamente. Muito bom. Agora, assim, situação de pandemia, aí eu falo assim, gestão estratégica são emergências, né? Nós estamos aqui discutindo de um problema, nós não estamos discutindo onde você quer chegar e se é um projeto que você quer fazer para chegar lá. Você está aqui resolvendo um problema que tem que resolver, que apareceu. Agora, tira a pandemia, né? Vocês têm algum processo antes de acontecer isso, essa questão de, olha, nós estamos buscando, igual que você falou, eu quero ter dinheiro próprio para fazer obra própria, enfim. E então esse ano nós temos um planejamento estratégico de fazer tais projetos, sei lá. Tem alguma coisa nesse sentido? Envolve, porque eu vivi essa cultura, né? Além de eu fazer na ESSEC, na época eu participava de reuniões, planejamento anual, tal. Isso tem alguma coisa desse tipo assim que vocês têm esse hábito de fazer ou não? Não tem. A nossa empresa, como eu te falei, é pequena e embora isso, de novo, né, não seja desculpa, Sim. Mas nós não temos isso bem definido. O que a gente tem
A gente abre a porta da empresa com uma dívida por mês, que é o nosso custo fixo, e nós temos uma meta de break-even para cumprir. E depois dessa meta do break-even, que é o nosso ponto de equilíbrio, aí sim a gente pensa onde a gente pode chegar e não ainda onde a gente queira chegar. Tá. Então, isso não é tão definido. Tá. Fica aí um ponto de reflexão, né, para valer. É que nessa fase de pandemia, a gente não consegue falar muita coisa para resolver os problemas que tem, né? Essa é a verdade, é o que você falou. Na hora que você pergunta qual que é o desafio, é resolver esse problema. Exatamente. Mas é uma coisa que a gente vê bem bacana, assim. Bom, o Marcelo, quer perguntar mais alguma coisa? Eu tinha colocado aqui, eu sei que era uma questão de ponto de virada, como faz a gestão e os próximos desafios, né? O que você já falou aqui, os principais pontos que eu lembro. Marcelo, quer aproveitar o gancho aí? Eu não tenho grandes perguntas para o Eduardo, porque nós já conversamos bastante, né? Então, tá, mas eu queria fazer uma pergunta para ele, que eu já fiz, acho que uma vez para ele, e eu gosto de escutar esse tipo de resposta sempre que eu tenho oportunidade de perguntar para alguém que tem uma construtora com obras fora de Rio Preto, eu gosto de fazer essa pergunta. Como é que você consegue manter o teu padrão de qualidade com obras fora de Rio Preto? Que a hora que você está em casa, você tem... É tudo mais fácil, né? Mas fora da cidade não é tão simples assim. Principalmente se você tem mais de uma. Como é que é isso? Tá, o Marcelo, o padrão de qualidade dentro da G5 envolve muitas coisas, desde entrega no prazo até a qualidade que o cliente enxerga que é de acabamento. Então, vamos lá. A gente, primeiro, os nossos processos e que os engenheiros têm que responder, que é o caso do Emerson, o Emerson toda semana ele faz um status da obra dele, que é um status que serve a mim, que é um status que serve ao meu cliente. Isso é um ponto de qualidade, porque aí a gente põe dentro do nosso status quais são os possíveis desvios físicos de evolução de obra e financeiros aí dentro. Então, é uma ferramenta que a gente tem. Outra coisa, a gente criou um processo de ordem de serviço, e essa ordem de serviço ela é entregue aos nossos prestadores dentro da obra e ela é recebida serviço a serviço. Então, qualquer serviço que seja dentro da obra, ele sai de uma ordem de serviço e ele é recebido nessa ordem de serviço. E isso normalmente não é muito largo. Então a gente faz pequenas metas para esses os prestadores entregarem para a gente. Só um minutinho, gente, que a baixinha fugiu aqui. Não precisa ter medo. É o vento. Peraí, vai com a mamãe. Então, a gente tenta minar esse campo deles, fazer com que a gente não tenha desvios muito grandes sem a gente ter o controle disso. Quando começa a sair do controle, a gente já para e já resolve aquela ordem de serviço ou aquele ponto específico. Isso ajuda quando a gente está longe. Mesmo assim, a gente tem um gestor que corre as obras para justamente enxergar, porque o engenheiro, quando está na obra, ele tem lá o Emerson, ele cuida de 100 caras lá. A obra dele, atualmente, as frentes que estão em trabalho são pintura, drywall, instalações elétricas, instalações de lógica, estrutura metálica, assentamento de piso, assentamento de piso intertravado na parte externa da obra, impermeabilização. Então, cara, aqui eu já falei uns 9, 10 prestadores. Então, o cara que está inserido na obra, que é o caso do Emerson, ele está com foco dentro da obra, vem uma pessoa de fora e consegue ajudar a pontuar alguns eventuais desvios, algumas soluções. Então, a gente tem essa opinião de um cara técnico que vai periodicamente nas obras. A gente tenta fechar o cerco desse jeito, com o Emerson lá, com esses pequenas ordens de serviço, etc., recebendo, entregando o serviço para o prestador fazer e recebendo o serviço dele. E com um acompanhamento técnico externo também.
Marcelo? Ok, respondido. Ô, Marcelo, você não vai virar meu concorrente, né? Nossa, cara, eu acho que eu não vou, não. Eu tô mais para ser teu parceiro do que teu concorrente. Então tamo junto. Como que é que surgiu a amizade de vocês aí? No começo você falou tal, mas eu não sei se falou, eu não entendi. Acho que a gente se conheceu num evento aqui no Georgina, não foi, E Marcelo? acho que foi a primeira vez, acho que a gente se encontrou era o lançamento do Georgina, né? Um empreendimento grande aqui de Rio Preto. E É, aí, pô, eu sou o Marcelo Napolitano. Eu falei, pô, você que é o Marcelo Napolitano? Eu sou o Edu. Você que é o Edu da G5? E aí, putz, aí a gente tem alguns amigos em comum e a gente começou a amigos se em comum. encontrar eventualmente. Exatamente. E ultimamente, aí nos últimos 2 anos e meio, depois que o Marcelo teve aí o acidente cardíaco dele, Isso. aí a gente se aproximou um pouco mais, não por conta do infarto, mas, aliás, para que todo mundo saiba, o Marcelo é um cara jovem, atleta, anda com aqueles relógios de atleta, é magro, corre, eu sou gorducho, bebo e não tenho problema. O cara infartou o atleta. Mas aí, Luiz, a gente foi se encontrando. Pô, tinha um evento na loja lá de um amigo nosso, a gente se encontra lá. E como eu tô na rua direto, né? E o Marcelo também faz bastante essa parte comercial, a gente passou a se encontrar em eventos e tudo. E nos tornamos amigos. Eu achei que era da rede porque o Marcelo tem uma rede de amigos de infância aí que eu acho que é enorme, né? Desde quando eu vou falando com ele, e aí eu falo, caramba, eu achei que era dessa época, mas é mais recente a sua amizade com ele, então. O Bem mais Marcelo é recente. patrimônio de Rio Preto. Mas olha, realmente nós estamos do lado de gente boa, né? O Marcelo, eu tenho um contato com ele já faz um tempo também, mas aprecio muito o pai dele, também muito gente boa, enfim. Que bom que temos gente assim, né, em Rio Preto. Meus pais, inclusive, não sei se você sabe, né, disso, mas você deve saber, meus pais moram num prédio, acho que do seu pai, né? Da consultora do seu pai. Você tá falando comigo? Eu falei, é o Luiz. Eu falei Ah, Eduardo, eu falei errado. Luiz. qual, qual... Meus pais moram no Roque Teixeira, que é um prédio, acho que da Raga, né? Sim, é a Raga que fez, o Roque Teixeira. É, Nossa, aonde que é o Roque Teixeira mesmo? Agora eu tô puxando na lembrança que eu não lembro. na esquina da Benjamin com a Rubião, na diagonal do Van Gogh. Benjamin com a Rubião. Nossa, cara. Olha, eu era moleque, eu acompanhava meu pai. É uma coisa que eu não contei, viu, Eduardo? Meu pai tinha uma construtora também, então já vem da minha infância na área. E às vezes eu corria os prédios com ele. Nossa, agora você está falando, tô lembrando. Nós chegamos a ter 9 prédios construindo na época, tudo com condomínio, né? Um sistema de pague e construa, né? O morador vai pagando e vai construindo o condomínio. E o Roque Teixeira era um deles. Muito é isso mesmo. Olha, eu não lembrava do Roque, eu lembrava de diversos, mas do Roque eu não lembrava. Acho que eu andei pouco nele. Pois é. Ô, Eduardo, o que fala assim, você como empresário, e aí tá no comercial, hoje com o afastamento do seu sócio, você tá em qual área mais, assim, onde que você tem gestores, onde que você atua mais, como é que é isso? Minha atuação ainda fica bastante em interface com o cliente, tanto para novos negócios como no decorrer da obra e no pós-venda. Então, eu lido muito com a turma. Assim, eu tento não me envolver na parte técnica, me envolvo muito pouco, mas eu sou requisitado para qualquer demanda ou qualquer desvio que haja em alguma obra, eu sou requisitado por ser a última palavra, vamos falar assim. Mas, salvo engano, aí, se eu falar alguma besteira, o Emerson pode me corrigir, mas eu procuro não me meter na área técnica. O que eu vejo em obra, quando eu vou em obra, é justamente desvio de cronograma, mas principalmente o que o cliente enxerga. Então, eu chego em obra para falar de segurança, eu chego em obra para falar de organização, de cuidado, e não tanto da parte técnica. Eu não tenho... Claro, meu conhecimento técnico é prático, é daquilo que a gente vê todo dia, mas eu não tenho formação técnica. E então eu cuido bastante dessa parte gerencial de gestão mesmo, na parte financeira, na parte de gestão do negócio e de comercial.
E na produção tem alguém que coordena os engenheiros ou eles estão ligados direto a você? Porque eu pergunto isso quando você falou do afastamento do sócio, então eu não sei até que ponto que ele saiu do plano. Não, ele tá ainda, ele tá se desligando devagar, mas ele não toca a parte técnica, né? Eu não vou falar isso porque ele foi aos poucos se desligando. Eu tenho hoje um engenheiro que faz todo o planejamento da empresa, da questão de obra, que é quem possivelmente vai assumir essa posição. E ele ainda, né, ele está passando bastão, né? Vamos dizer assim, Luiz. Uhum. Então ainda ele é o coordenador, tipo, quem coordena, a quem os engenheiros de obras recorrem ainda é o seu sócio. Muito pouco. É pouco. Mais com esse de planejamento, e aí ele vem comigo, ou às vezes os engenheiros ligam para mim direto e, pô, me ajuda a resolver tal coisa, e eu falo, traduz aí, deixa eu ver o que a gente pode fazer. Não, a gente orçou desse jeito, a gente pode fazer daquele e tal, alguma engenharia, e aí eu interfiro assim, né, ó, traduz para mim, porque do jeito que você traduzir é o que eu vou falar com o cliente. Então, claro, né, uma maneira simples de dizer, mas a gente trabalha dessa forma. E para você, como é que é isso, assim, agora pessoalmente falando, vamos lá, o Eduardo, o que você gosta, o que você não gosta, porque tudo, né, todo trabalho, eu acho que principalmente quando a gente é pequeno, pior ainda, né, porque você tem que fazer mais coisas diferentes, depois você vai crescendo, você vai conseguindo sair de algumas áreas. E quais trabalhos você gosta, assim, você fala assim, ó, eu gosto muito dessa área e não gosto dessa, essa é uma coisa que, putz, essa é uma função que não me, enfim, um setor que eu não gostaria que de eu trabalhar. gosto e que eu nasci para isso foi comercial. Montar um negócio e falar e vender, e entender do que o cliente precisa para poder vender, como eu falei na hora que o Marcelo perguntou. E a área que não é que eu desgoste, porque eu acho que desgostar de uma área é muito leve eu falar que eu desgosto, porque eu não só desgosto, eu odeio, que é a parte burocrática, processo, burocracia. Nossa, Que é essa parte nisso. que você gosta. Eu surfo nisso. Cara, eu detesto, com todas as, mas eu sei da importância e por isso que eu te falei que foi uma dificuldade. Cara, não é uma dificuldade porque eu tenho que me envolver no processo, não adianta. Então foi um esforço muito grande para quem não gosta colocar a empresa nos trilhos nessa parte do jeito que está. Pessoal, comercial e processo são duas coisas, né? Vendedor e processo, por exemplo. É antagônica. Não dá certo esse Ô, casamento. Eduardo, queria te fazer uma pergunta, talvez seja a última aí pelo nosso horário, né? Você já até comentou no começo, né? E que você faz obras para terceiros, né? Sempre obras para terceiros, nunca obras próprias. Mas você também comentou agora que estava pensando em incorporar, né? Em fazer obras para vocês. Por que nunca fez obras sua e por que fazer agora? Tá. Vamos lá. Por que eu nunca fiz? Quando eu comecei a prestar serviço, eu montei a G5 lá em 2012, eu tinha acabado de sair de uma empresa que era prestadora de serviço. Então, eu tinha esse negócio de participar ou de uma concorrência ou desenvolver um negócio de que alguma empresa eventualmente precisasse. A gente está na floresta aí mesmo, agora que eu vi. E aí, vender alguma coisa pronta. Agora, desenvolver um projeto imobiliário, embora não pareça, é muito complexo, muito complexo, e muito desafiador e muito arriscado, porque você passa a apostar na venda do seu produto. Então, se você fizer um produto errado, para o momento errado, com um preço errado, com uma cara errada, com alguma coisa que não agrade ao público geral que vai comprar o teu imóvel, o teu produto, você dançou. Então, isso eu acho que a gente tem que ter o processo de execução de obra muito dominado, Marcelo, para a gente poder, num segundo momento, partir para, pô, peraí, obra eu sei fazer, agora vamos incorporar? Então, um recurso próprio, sem o risco de
Eu prefiro fazer um prédio, ter recurso próprio, um prédio que não seja tão grande, de repente, se der errado, eu perdi a minha grana, do que eu quebrar a empresa ali na frente ou decepcionar o mercado porque eu fiz alguma besteira. Então, pera lá, vamos lá, eu vou pôr uma grana, eu vou fazer, se der errado essa grana aqui, não a fundo perdido, porque a gente nunca quer perder a grana, a gente quer fazer um trabalho decente. Mas, caso aconteça, não é o fim da história. Eu queria entender uma coisa a respeito desse assunto, tá bem ligado ao que o Marcelo perguntou. Quando eu fiquei nessa dúvida, quando você fala aí para dinheiro próprio, seria essa questão de financiar, é financiado, não é o seu dinheiro, claro, o seu é que vai garantir, mas você vai fazer financiamento e aí você vai construir para vender, né? Você não vai mais vender para construir, né? É o caminho contrário, é isso, né? Isso. Mas o dinheiro próprio, mas é o seguinte, né, Luiz, quando você vai fazer um financiamento, a garantia principal do financiamento é uma venda. Então, até que você não tenha um volume mínimo de venda ou um histórico com o banco, né, que é o meu caso, eu não tenho um histórico de incorporação. Então, a garantia que eu tenho que dar num negócio desse, para um banco que vá fazer o financiamento, é venda. Então, eu vou lá, monto um negócio, ponho minha grana, desenvolvo um projeto, angario um financiamento e começo a vender. De repente, ele não vende o suficiente para um banco me financiar. E aí? Exatamente. Vendi 20%. Não vou ter grana para terminar o empreendimento. Eu não vou ter grana e o banco não vai me financiar. Então, fim da linha. Então, é justamente a exposição que eu não estou disposto a tomar enquanto eu não tiver uma segurança financeira nervosa para poder fazer isso acontecer. Mas para você não seria só a segurança financeira, né? Você teria que aprender aí um mercado totalmente diferente, né? Um marketing, tem toda uma estratégia que você teria que se preparar para isso, né? Porque não é o que você faz hoje, né? Você não vende isso no varejo. Pronto, exatamente. O que a gente está fazendo para cortar um pouco esse caminho? Tem uma empresa muito grande aqui da região que chama RVE. Na verdade, não é da região, ela é de São Paulo. Ela tem aqui em Rio Preto 1,2 bi em lançamento agora, para esse ano. Então, tem muita unidade, Minha Casa Minha Vida, eles estão querendo mudar um pouquinho o patamar das obras deles. Vir para a zona sul da cidade, que é mais... com uma renda maior. E esse cara da RVL veio, me conheceu, falou, pô, todo mundo conhece o Eduardo, você conhece todo mundo, cara, vamos fazer junto, já que você quer incorporar, então a gente vai começar um negócio juntos e eu vou ter uma participação pequena para entrar no mesmo barco dele enquanto ele pilota. Então, ele falou, isso aconteceu lá atrás com meu pai, uma empresa levou a RVE junto e depois soltou a RVE, eu vou fazer isso com você. Então, esse é um caminho. Então, a gente vai desenvolver 2 negócios, um deles já está para acontecer, eu vou pegar na mão dele, sabe? Igual um filho pega na mão do pai e vamos avançar nesse negócio com um prédio muito legal aqui, que provavelmente esse maluco que é o Emerson vai tocar. Sobrou, hein, Emerson? Se Deus quiser, né? Com certeza. Bons projetos vindo por aí, né? Com certeza, se Deus quiser. Muito bom. Mas você vê que agora surgiu um projeto estratégico aí, né? A gente estava falando só de resolver o problema da pandemia, mas temos aí projetos andando no paralelo sim, né? Isso daí tem bastante, mas não de maneira formal, a gente não formalizou. Sim. Pô, como é que vai ser? Na verdade, a gente chegou no meio da pandemia e falou, ferrou, mas a gente pode. Mas é assim, o pessoal tem a maioria das empresas torna nessa informalidade, mas é o que a gente fala, como gestores, né, meu modo de ver isso é sempre como um projeto, né, que eu dou nome, porque aí você começa a tangibilizar, sei para onde eu estou indo e fica mais fácil de coordenar, né, não fica um negócio do que nós estamos fazendo, enfim. Dá para gerenciar porque você está vendo, não, nós queremos chegar lá, eu tenho que me preparar, para preparar eu vou fazer uma parceria, vou andar com esse cara, vou aprender então o quê? Eu tenho que aprender a vender, eu tenho que aprender, enfim, e aí você vai montando todo o processo para lá na frente alcançar esse objetivo de entrar no mercado novo, né? E assim, esse mercado, o Eduardo, ele assim, para qual público? Porque até onde eu saiba, existe essas possibilidades de você fazer de luxo, né? Tipo prédios, condomínios. O que agora você falou Minha Casa Minha Vida, qual segmento vocês estão querendo? Esse negócio, então,
A RVE, ela vem do Minha Casa Minha Vida, ela vem do econômico. Aham. Ela já fez médio padrão, já fez alto padrão, mas o DNA da empresa é fazer econômico. Aqui, eles querem mudar do médio para o alto padrão. Então, eles querem colocar um prédio que tem apartamentos de pequena metragem e alto custo agregado. Então, eles vão atingir um alto padrão, mas de pessoas jovens. Então, eles vão pegar jovens casais ou pessoas que já... os filhos já foram morar fora, eles moram numa puta casa e vão para um apartamento legal, gostoso de morar, com qualidade e acabamentos de altíssimo padrão, mas de baixa metragem. Então, o valor final do apartamento, ao invés de ser um apartamento de 200, 300 metros, buscar fazer um de 60, 70, 80 metros e tenha o valor agregado e o valor do metro quadrado mais alto do que um apartamento grande. Então, você não dilui o valor do apartamento em grandes metragens. Você concentra o valor do apartamento em pequenas metragens. E hoje o que te inspira lá na frente, depois de passar por esse aprendizado, é continuar nessa linha ou entrar mais no alto, no médio, no baixo, enfim, prédio, casa, condomínio? Você tem alguma coisa que te inspira mais? Não. Não. Vai rolando Não. e vai vendo onde que ele dá. O que eu, assim, eu não sei onde eu quero chegar, digo, a empresa, eu sei que eu não quero fazer econômico, eu não quero ter 1 milhão de canteiros de obra com milhares de funcionários fazendo processos industrializados. Eu gosto muito do personalizado, não por questão de status, sabe, Luiz, mas eu prefiro o capricho à industrialização, sabe? Eu prefiro fazer um prédio que eu vá vender por 100 milhões do que 30 obras para vender pelos mesmos 100 milhões. Legal. Então, assim, me chama mais atenção, mas... É o que te inspira, né? É. E falar em inspiração, o que é que você, do dia a dia, que você, assim, que geralmente acontece, que você vibra, fala assim, ó, tem um negócio que me deixa animado e alegre, Falando da empresa, né? Porque você viu os pequenininhos puxando minha camisa aqui. Podemos responder pelos dois lados. Pessoal, você já começou aí, pode ir. O que me deixa mais feliz, mais feliz, é justamente o reconhecimento pelo nosso trabalho. Então, esses caras que estão no campo, que é o caso do Emerson e a turma toda, porque não tem só ele, essa turma tá lá ralando embaixo do sol e de repente, e a maioria, né, dos clientes, eles são duros demais, né? Eles ficam, um cliente quando contrata uma obra normalmente despende de uma puta de uma grana, eles não estão lá na obra para te elogiar, eles estão lá para apontar onde você está fazendo besteira. Então, quando a gente tem um reconhecimento e alguém liga para a empresa e fala, pô, eu queria que você fizesse um orçamento aqui para a gente, a pessoa te indicou e gostou muito do teu trabalho, essa é a hora aí que eu falo, porra, Gol. Peraí, eu nem achei que tivesse sido tão bom assim, sabe? Então, esse é o ponto que eu falo, cara, a gente fez alguma coisa de legal ali. E a pessoa vir nos buscar, e tem muita gente, como eu falei lá atrás, a empresa, hoje, se a gente parar de correr atrás de cliente, a empresa dura algum tempo ainda só com indicações, sabe? Sim. E o caminho tem sido bem trilhado, vamos dizer. É um reconhecimento. Isso é legal. Reconhecimento, principalmente nessa hora. Alguém falar, cara, tal pessoa me indicou. Eu falo, aquela pessoa, nem lembrava que eu tinha feito obra para ela e de repente surgiu. Então, tanto que o Ricardo, né, que tá aí ouvindo a gente também, que é o comercial, toda hora ele chega para mim, ó, tem esse orçamento aqui para fazer. Eu falei, cara, de onde veio? Quem que indicou? Como é que foi? Sabe? A gente quer saber porque, pô, da onde que esse cara surgiu? Ele não chegou aqui e caiu do telhado de paraquedas, né? Aí o cara, porra, toda hora você me pergunta de onde veio. Eu, não, eu quero saber a história para saber onde a gente está acertando e onde a gente está errando. Pois é muito bom mesmo, né? É um gol, né? A gente comemora porque não é só o elogio movimentando, né? Porque às vezes isso pô, na hora, pô, que legal, ficou bacana, que também já é muito bom, né? Quando você tá na obra, você vai entregar o cara, isso aqui ficou maravilhoso, isso aqui tá, nossa, putz, olha, do jeito que ficou melhor do que eu imaginava. Pô, é um baita de um elogio. Mas aí indicar, aí é mais ainda, né? Não sei nem sei o que é, mas, né? Na verdade, os dois são muito bons. E pessoalmente, pelo jeito,
Quantos são aí? 2? 2, um casal. Que idade que eles têm? 4 e 2. O menininho tem 4, a menininha tem 2. Bacana, né? É uma alegria isso, né? Eu também tenho 2. Bom demais, né? Vou só pontuar uma situação que eu percebi ali da questão da indicação, né? Acredito que não só pelo ponto de saber aonde que a gente está acertando, mas também para investir em um marketing em cima de onde vem essas pessoas, né? Então, acho que são 2 pontos importantes dessas perguntas, né? De onde veio, de onde que o cara surgiu, o que ele quer, por onde que ele nos achou. Porque daí, se aquele canal é de onde você mais recebe o cliente, você já tem um direcionamento de onde investir teu marketing também, né? Acredito eu. Perfeitamente. Como eu falei lá no comecinho, o nosso marketing, ele é ralo e é muito nichado o nosso negócio. A gente atende B2B, mas certamente, eu pergunto pro Ricardo também muitas vezes, pô, esse cara veio de onde? Alguns vêm da internet, pô, o cara te achou. Ó, construtora Rio Preto, vai lá, o nosso nome tá lá, aí entra e começa a buscar referência, vê as obras que a gente já fez e aí vem orçar com a gente. Mas é verdade, de repente esse cara não veio da internet, esse cara veio. Uma coisa que a gente faz nas nossas obras é identificar muito bem as obras. O pessoal fala que a nossa placa não é para o CREA, né? É para o mercado, porque eu faço uma placa da obra que precisa de fundação, né? Para a placa ficar em pé. Nossa, resistência ao vento. Não, teve outro dia que a placa era tão grande que o prédio saiu do lugar lá. Mas, assim, a gente faz uma placa bem grande e a gente pinta nossos tapumes de verde e limão. Então a gente está começando a ser conhecido, porque aí você começa a ver algumas obras pela cidade e você fala, porra, quem são esses caras? Preciso construir, deixa eu ligar lá. Então esse é um lugar. A Mainara, que falou agora há pouco aí, ela tem razão. Pô, de onde é? Vamos rastrear. Onde a gente está acertando? Onde esses caras estão vindo? Olha, esse negócio de... Fala, Mayara. Perdão. Eu falei, e esse caso assim, o cliente está vindo da internet, do Google, construtora Rio Preto. Opa, peraí, então como é que eu faço para ficar no terceiro lugar do Google, que é o que é mais clicado nas pesquisas do Google, entende? Então, acho que é nessa linha que eu falava mesmo, de direcionar no foco. É tipo o Instagram, que é o melhor mercado de marketing do mundo hoje. Aí você mediu a febre, né? Que o cara só segue, é o público mais filtrado possível, que você consegue direcionar o marketing. Então, essas perguntas, elas parecem chatas no começo, parece que a gente mas que isso, né, curioso. Mas eu acho que isso tem muito resultado na hora de investir, né? Muito bom. Uma coisa que você falou que me chama a atenção, eu tenho um espírito... Eu não sou um bom marqueteiro, mas eu sou meio oportunista. E há muito tempo eu reparei nisso, que você já reparou isso, usou muito bem. A obra é um baita de um cartão de visitas, né? Então, assim, poxa, é um negócio ali que você está fazendo enorme, né? Você tem um espaço para aproveitar, ninguém te bloqueia, né? Que você falou, põe lá uma placa enorme, o cliente não vai me achar ruim, pelo contrário. Eu gosto muito da Macfil, né? A Macfil com aquela plaquinha dela lá, eles usam. E eu falo assim, gente, é impressionante que os outros não fazem, são poucos os que fazem de explorar tão bem essa frente, né, de uma coisa que fica meses ali, né, exposta, né? Eu falo, nossa, o César da Macfil, ele acertou na mão aqui, o marketing maior dele, com certeza, é essa plaquinha em toda obra que tem, que é amarela, que tem um padrão que destaca, né? É isso aí. Você sabe que isso daí passou, eu já percebi, Luiz, inverter a ordem, que é a seguinte, que é o cara... Ele vai falar, porra, eu vou fazer uma obra, bicho, eu quero que seja com a G5, porque eu quero que os outros vejam que eu tô fazendo com um cara foda. Sabe como? Uma empresa que é organizada e tal, e a G5 passa a virar uma etiqueta. Olha então só. O cara, porra, o que você tá fazendo na obra? Pô, Edu, eu vi que você fez aquela obra, pô, eu vi tua obra lá em Araraquara, eu vi tua obra não sei onde, então a galera começa a desejar ter aquela placa ou aquele tapume verde-limão que ninguém põe em obra. Olha aí. Então passa a ser... Eu lembrei agora desejado. do carro da Prever, que tem uma cor também lá, que eu falo assim, os caras estão certos, não tem que ser bonito, tem que chamar atenção. Mas olha, eu agora nesse ponto eu vou te parabenizar, porque olha só o que você acabou de falar, né?
etiqueta de uma empresa, né, de conceito, né, uma empresa conceituada, uma empresa séria, uma empresa com qualidade. Então, assim, é mérito de vocês, né? Gol, né? É um baita de um reconhecimento chamar isso de etiqueta, porque poderia não, né, não ter essa marca, esse valor que você acabou de dizer que tem, né? Então, parabéns, né? Olha só onde vocês estão chegando, né? Muito bom mesmo. Já a gente vai começar a declinar de obra, viu, Luiz? É. Se tudo der certo. Não quero mais obra, tá bom. Esse é um sonho, né? Assim, É, comercial, vai lá viajar essa semana, que já bateu a meta, deixa aqui que é o que. vai lá, tira pedido lá, porque os caras vão fazer com a gente mesmo. Pode cobrar caro. É, que bom isso, né? Imagina só. O Eduardo, nós estamos aqui, eu acho que com o horário, eu não quero já. Acho que eu já estou abusando aqui da sua boa vontade. Não sei se o Marcelo, alguém quer aproveitar para. Fica aí aberto os microfones aí para se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se o Eduardo permitir, né? Por causa do tempo aí. Não Claro, sei. mete bala. Alguém quer aproveitar? Não? Então tá bom. Eu agradeço e fica aqui o convite. Eu comecei a conversar com você a respeito do nosso trabalho, de que a gente está montando um time de empresas da área da construção, né, para ajudar o diretor a implantar os projetos estratégicos, como, por exemplo, você falou, né, os problemas que tem agora aí, essa questão do novo mercado que vocês estão entrando. Então, assim, a gente ajuda a identificar qual o conhecimento que te faz implantar esses projetos mais rápido e vão buscar esse conhecimento para você na rede, né, ou através da rede chegar aonde a gente precisa, né, para que os projetos você aprenda mais rápido que precisa, implante mais rápido e chegue mais rápido ao seu objetivo. Então é uma rede de profissionais experientes, né, o Marcelo está entrando, nós estamos aí chamando a Alex, nós estamos ligando para construtoras, vamos ligar para lojas de materiais de construções não concorrentes, enfim, nós estamos querendo criar uma rede bem bacana e inclusive a disponibilizar esse conselho estratégico, que é uma coisa que eu gosto muito, que a gente já fez, e que ajuda a fazer um acompanhamento da empresa, ajudar vocês a pensarem, né, no que, onde estou indo, para onde estou indo e como que eu posso fazer esse caminho mais curto. Né? Então, trocando experiência com outras pessoas que às vezes têm mais experiência, às vezes têm mais criatividade, enfim. E mesmo o contrário, né? Convidando você para que você ajude outros diretores que também são os dois lados, né? A gente ajuda e é ajudado. Então, a gente fala mentor e mentorado, né? Você de ser mentor de outros, né? E outros serem mentor de você montar o seu time, enfim. Então, é isso. Eu acho que eu gosto muito de aprender. Acho que tem muita gente como você que tem conhecimentos que pode, né, pular etapas Trocar, aí na né? nossa vida. Então, a gente está organizando essa ferramenta, esse processo de aprendizagem, para que a gente não dê tanta cabeçada, né? Usando aí a experiência do que outros já têm, o conhecimento, a informação que outros já têm. Né? Então, é isso. Mas legal. muito bom, assim. Obrigado mesmo de coração. É uma coisa que eu gosto muito. Você não sabe o prazer que eu tenho em conversar e falar de gestão, perguntar. Isso aqui para mim é uma distração. É por isso que eu até falei pra você, desculpa se a gente não divulgou muito, mas é uma coisa pessoal minha, não é uma coisa que eu estou preocupado em ficar fazendo muita audiência. A questão é um bate-papo bacana através de pessoas como o Marcelo, que está aí apoiando a gente, que indicou você aceitou já por causa que ele indicou, enfim, e aí juntos nós estamos se conhecendo melhor. Show Obrigado de bola, novamente. Luiz. Eu que agradeço de verdade. A gente tem pouquíssimas oportunidades como essa de falar com gente que talvez pense parecido, que na verdade não é pensar parecido nem estrategicamente nem teoricamente, mas é pensar em fazer o certo, o bem, entregar o que promete, não atravessar qualquer questão ética. Então, Marcelo eu conheço, e você olha no olho da pessoa, você já sabe grande parte das intenções dela, né? Então, eu percebi isso quando você entrou em contato comigo, eu estava até em férias na semana passada, e, putz, são raros, e eu digo que são raros mesmo porque a gente vê aí, por aí, outras empresas pisando em algumas questões que jamais a gente pisaria, então eu até comento que, pô, esse cara não é nosso concorrente, ele vai tomar um pouco das nossas obras no começo, mas a vida é curta, e eu vi bastante empresa ficar pelo caminho por conta disso. Então, juntar essa turma que pensa parecido nesse sentido é muito bom. E aí a parte técnica e de gestão, aí a gente troca, coloca o chapéuzinho no aprendizado e lenha.
Falhou agora no final. A última frase, perdão, que eu não ouvi. Eu só vi a lenha. Não, eu falei Falhou. que quando a gente tem pessoas que pensam parecido na questão ética, de conduta, de entrega, a parte teórica e técnica, a gente coloca o chapéu de aprendizado e lenha. Ah, com certeza. E é engraçado que você falou uma coisa aqui, agora eu vou ser sincero com você. Quando eu saí da engenharia, eu saí nesse âmbito de fazer tudo isso que você falou, né? De buscar qualidade, melhorias, enfim. Se eu estivesse na tua empresa, acho que eu estava na engenharia ainda. Ah, é? Olha que minha empresa na época era bem arrojada, mas talvez eu não tivesse no setor certo, porque a empresa era muito grande, né? O Adivaldo e o Zé Eduardo, na época, eles estudavam muito. Eu via a empresa sempre foi muito atualizada em gestão, pagava consultoria. Mas eu, enfim, não estava fazendo parte desses projetos de mudança. E quando você fala isso, né, de buscar qualidade, tudo isso que vocês fazem, dessa política de trabalho que vocês têm, eu falei, puta, nessa daí eu ficaria. Que Muito legal. bom, Que bom. Parabéns novamente, viu? E a gente Obrigado, vai se Luiz. falando por aí. Gente, boa noite para todo mundo. Obrigado por assistirem aí. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Eduardo. boa noite, boa Obrigada noite. pelo convite. Emerson, Boa Marcelo, noite, valeu, gente. Ricardo e Marinara. Valeu, obrigado, um abraço. Um abraço a Valeu. todos. Eu, Tchau, um tchau. abraço. Boa noite. Tchau, tchau.